Salve, eu sou o André e esse é o Arcs Produtora. Tá começando aqui o segundo vídeo do canal. Pra quem não viu, já tem um vídeo lá com a Elinha do Institution, certo? Confere lá depois. Mas no vídeo de hoje a gente falou com o Rodrigo Lima, vocalista da banda Dead Fish. Dead Fish que é patrimônio cultural do Brasil, certo? Das maiores bandas de hardcore do mundo. Eu sou suspeito pra falar que, pô, Dead Fish é a banda que eu mais vi show na minha vida. Pra mim é o show mais animal que tem. Curto demais, não tenho muito o que falar não. Então confere aí, dá uma moral, certo? Compartilha, comenta, fala o que vocês acharam. Vamos trocar uma ideia sobre os assuntos do vídeo aí também, dê suas opiniões, vamos debater que isso é importante, certo? E deixe nos comentários os próximos possíveis entrevistados também, certo? Que a gente vai tentar buscar lá. E é o que eu falei no outro vídeo, vamos tentar falar com o geral, do hardcore ao rap, todo mundo, demorou? Então curte aí que é nóis. Bom, primeiro valeu por aceitar o convite aí de participar do projeto novo, né, tá? Bom, pra gente começar, fala aí como que é a sua relação com o futebol. Cara, André, obrigado pelo convite, primeiramente, valeu. Que esse projeto aí, o Arcs, flua e vá até onde você quer que ele vá. Cara, minha relação com o futebol começou muito cedo, quando eu era criancinha. O meu pai me levava num clube para eu fazer escolinha de futebol de salão. E ali eu tive contato com a cultura futebolística. Eu acho que eu tinha, sei lá, 4 para 5 anos. Eu era bem molequinho mesmo. Eu era da escolinha do seu Orlando, lá do Álvares Cabral. Eu devo ter começado em 77, 8 a frequentar. E meu pai era flamenguista, né? Vinha do Rio. Era capixaba, mas morou muito tempo no Rio. E ele tinha esse fervor gigante pelo Flamengo ali do final dos anos 70, começo dos 80. Tempo glorioso e maravilhoso. E ali eu comecei a entender bastante sobre rivalidade, diferenças entre um time e outro e tudo mais. Quando eu fui ficando mais velho, eu fui entendendo as outras coisas da cultura do futebol, né? E você não virou flamenguista? Eu sou flamenguista desde que eu nasci, apesar da primeira vez que tiraram foto minha com camisa de time, era uma camisa do Fluminense. Porque meu pai tinha um grande amigo lá na escolinha de futebol e ele me vestiu de Fluminense. É um pouco constrangedor para mim, mas depois rapidamente eu me tornei flamenguista. Assim. Meu avô paterno, Pedro Lima, era flamenguista e morava no Rio e estava lá na Copa de 50 no estádio. Então nós temos histórias sobre futebol que estão dentro do berço da família, sabe? Pô, legal. E você tá feliz então que o Flamengo ganhou a Libertadores e tal? Ah, eu podia estar mais, assim, se esses cretinos não tivessem... Se esse cretino desse presidente, eu acho que os atletas não tem nada... Esse presidente é um escroto. Não fechasse com esse monte de fascista ali, né, bolsonarista e neofascistas em geral. Mas eu tô feliz, sim. Vencer a Libertadores de novo vai dar de novo a possibilidade da gente tentar um campeonato mundial de novo, ia ser lindo. E lá você é capixaba, né? De Vitória, nascido e criado. E lá como que é futebol de várzea e tal? Você acompanha, já acompanhou? Cara, quando eu me mudei de bairro, ali com 10 anos, existiam muitos times de bairro. Muitos times de bairro. Eu venho de uma base de classe média. E a gente fundou um time chamado Barrão, que era onde a gente morava, era no Barro Vermelho. E a gente ia jogar em vários lugares da cidade. A gente foi para um monte de lugares, inclusive quadras de ruas para baixo, rua para cima, campo. E ali eu tive contato com a cultura futebolística local, assim, que era legal, mas eu não sei se despertou tanto o meu interesse quanto o Flamengo me despertava, entendeu? E eu fui no Mirim, eu fui da seleção do time de futebol de salão do Alba, mas eu era muito ruim. Era um jogador horrível, assim. Era um péssimo jogador. Eu gostava dessa coisa de futebol de salão e clubes, assim. Era bem organizadinho em Vitória. Mas eu era muito ruim. Aí chegou no outro ano, me cortaram do time e eu tive que jogar basquete, sacou? E em algum momento me cortaram do basquete, porque eu era muito pequeno também. E você acha que o skate foi o esporte que mais te pegou ou não?
O skate foi o esporte que eu mais me envolvi temporalmente, né? Que eu, desde os 12. Eu andei muito dos 12 aos 20, 21, né? E andava em pista vertical. E eu sou apaixonado pela... Eu me sinto mais... Eu já falei isso em muitas entrevistas. Em muitos momentos as pessoas falam, você se sente mais punk, ou hardcoreano ou skatista? Eu sempre me senti muito mais skatista do que qualquer outra coisa na vida, sacou? E acabou entrando debaixo da minha derme, porque como eu comecei muito criança, nos anos 80, ainda na época do skate punk, a coisa da competição não era tão relevante, era uma questão muito de estética, estilo e gangue. Então eu desenvolvi, por vir de uma base de classe média que não tem nenhum senso de comunidade, eu acho que meu primeiro senso de comunidade, antes do futebol, antes de ser um torcedor do Flamengo, foi estar numa gangue de skate. E como você vê o skate agora, esporte olímpico e tal? Ah, cara, eu acho importante, sabia? Eu acho cagado, porque acaba você entregando isso para uma coisa muito capitalista coisificadora, assim, você torna a essência do skate um pouco menor, mas o skate precisa estar ali. Eu acredito que o skate, sendo esporte olímpico, dá uma grandeza para ele. Vai ter sempre gente que vai pensar o skate como eu penso, como uma coisa muito maior, que perpassa cultura, perpassa arte, música, até consciência de classe mesmo, assim, tentando exagerar um pouco o que a comunidade do skate é. Eu acho que a comunidade do skate tem uma consciência de classe muito maior do que outros esportes. Talvez ir para a Olimpíada não toque esse aspecto da cultura do skate, mas eu também vejo como necessário, sabe? Vejo mesmo. Para dizer, esse é um esporte foda, a gente está aqui competindo com vocês que são um bando de chato, idiota, que só pensam em dinheiro e competição, sacou? O skate traz outra visão do, do que é esporte, do que é competição, do que é comunidade. Até mesmo nas Olimpíadas tem uma vibe diferente de skate que o resto dos outros esportes ainda, né? De união e tal. Não sei, não tive lá. Tem que perguntar isso pro Mancha, que foi técnico. Isso é verdade, já tá lá, é bem diferente mesmo. Lá você deve sentir. Eu acho que numa competição não tem como excluir a rivalidade e o senso de competição. Mesmo tá todo mundo torcendo ali e tudo mais, é bonito pra caramba. Mas no final das contas tá todo mundo competindo, né? Nada mais é do que só mais um aspecto desse capitalismo excludente, tá ligado? E como você começou a se interessar por política? Cara, eu não lembro. Eu lembro que eu falo de política desde criança com os meus pais, assim, com os meus amigos do colégio. Meu primeiro amiguinho era nascido na União Soviética, ele era russo. Ele era filho de pai brasileiro e mãe soviética, russa, né? Hoje russa. E eu lembro que quando a gente era criança, a gente conversava sobre isso. A mãe dele não queria voltar, ainda era União Soviética quando a gente era criança. E da gente conversar sobre isso. O pai dele era um comunista arrependido, ou aspas, que não concordava com o regime. Então desde criança eu acho que falo de política. Esse mano era botafoguense, assim. E eu detestava ele quando a gente estava pensando no futebol. Mas eu acho que as discussões mais legais que a gente teve sobre futebol... As primeiras discussões legais que eu tive sobre futebol foi com esse cara, com o André Neves. Ele era um botafoguense, um puta de um perdedor lixo. De vez em quando o Flamengo perdia pro Botafogo, uns cariocas ali. Mas as primeiras discussões, as primeiras brigas físicas foram com ele. E eu acho que ali já era política também. Mesmo discutindo sobre futebol, competindo para quem gostasse mais da mesma garota. A gente gostava da mesma garota. E a gente ficava argumentando quem deveria ficar com ela ou não. A gente era criança, ninguém nem se beijava. Sabe? Essas foram minhas primeiras discussões políticas, talvez. E dali pra frente eu vi como uma coisa comum. Assim. Como, sei lá, hoje vai ter festa de tal coisa.
a gente falava, pô, hoje o Figueiredo, esse cretino, desse presidente, vai fazer um pronunciamento. E a gente falava isso na mesa, em casa, era bem normal. A sua família sempre falou bastante de política também, então? Sim, meu pai era um cara que tinha uma postura à esquerda até um dado momento. Acho que depois da campanha das diretas ele se posicionou de uma forma mais à direita. Não sei se ele seria hoje um fascista como esse povo é, mas ele seria um cara talvez mais centro, assim. E era legal porque ele que me ensinou tudo, ele que me entregou os primeiros livros, que me falou sobre Leonel Brizola, sobre ditadura, sobre Luiz Carlos Prestes, sabe? Sobre a ditadura argentina, sobre a ditadura chilena. E aí, num dado momento, em 89, quando eu estava fazendo campanha primeiro pro Brizola, que foi meu primeiro voto, e depois pro Lula, ele ficava rindo da minha cara, porque ele já não tinha tanta fé naquele processo. Se tornou um pouco niilista. Então, enfim, ele foi um grande despertador, assim, meu pai. Legal. E como que você teve contato com a ideia comunista, assim? Foi com esse seu amigo ou teve outras formas? Meu pai, cara. Meu pai foi o primeiro cara a me entregar um livro do Marx, que eu não entendi nada, que é o Capital. Eu tinha 16 anos, a gente era meio brigado, a gente tinha uma questão geracional muito forte, eu e ele. E aí ele me entregou, ele falou, cara, ó, tem esse livro aqui, vai lá e lê. Aí eu li, a gente se estranhava muito. Na verdade, eu passei um bom tempo detestando meu pai na adolescência. Acho que todo filho detesta o pai em algum momento na adolescência. Até por uma questão de depois fazer as pazes, não sei. Eu não tive tempo de fazer as pazes com o meu. Ele morreu antes. Mas ele instigava, sabe? E aí os primeiros contatos que eu tive com o marxismo, com o leninismo, com pensadores socialistas e comunistas, maoísmo, foi com meu pai. Caramba, que legal. Legal pra caralho, poucas pessoas tiveram essa oportunidade. Talvez esse meu amigo André também conseguia discutir isso comigo. Só que esse meu amigo André virou milico. Ele saiu do colégio e foi pra EPICAR, foi ser cadete da aeronáutica. E aí eu perdi contato com ele. E como que essas ideias influenciaram as músicas do Dead Fish? Acho que foi como escrever sobre o que eu estou vivendo, sabe? Algumas pessoas escrevem da sua vida cotidiana, por exemplo. Falar da quebrada, falar do mano na porta do bar, falar dos mano e as minas, falar de bebedeira, de cerveja, de solidão. Eu falava do que me perpassava, sabe? Que era pensar o Brasil dentro da minha casa, com 16 anos, sacou? E isso tudo com uma cabeça de um cara que veio do skate, de um cara que nunca deixou de gostar. Eu deixei de gostar de futebol um tempo. Acho que em 1990 ali, antes de eu fundar a banda, eu quis apagar a minha herança futebolística, assim. E como você conheceu o MST? Cara, eu conheci o MST... acho que cara, em alguma campanha de prefeitura, a gente teve um prefeito chamado Vitor Buarez, acho que foi um dos primeiros prefeitos do Partido dos Trabalhadores do Brasil, assim, ele foi prefeito de Vitória. E eu participei da campanha, eu era muito novinho, e ali eu comecei a ver a coisa por reforma agrária, antes de me envolver com punk. E aí eu comecei a ler os zines, né? Depois eu comecei a me envolver com skate, depois com punk. Nos zines já vinha falando sobre o movimento dos trabalhadores sem terra, sobre o Brasil. Meu pai falava que o Brasil era o único país que nunca tinha feito reforma agrária na América Latina e tudo mais. Aí, pau, caiu o MST. E logo na sequência, muito na sequência, o Zé Rainha Júnior, que foi um cara que foi julgado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo pela morte de umas pessoas e ele era ligado ao MST. E aí era lá no Espírito Santo. Eu lembro que eu tentei ir ao julgamento. Tinha um professor meu de direito, eu já na faculdade, que ofereceu para os alunos para ir ver o júri do Zé Rainha Júnior, que inclusive ele foi inocentado lá naquela época. E aí eu comecei a me envolver muito, comecei a ler muito, fui a alguns acampamentos no Espírito Santo. Quando teve campanha do impeachment
do Collor, eu colei muito com os caras. Apesar de desse dia da campanha do Collor, a gente era tretado com os metaleiros. Era skate punk, metal, separado, assim. E aí quase rola um pau no meio da Praça 8. A Praça 8 é uma praça onde as pessoas se encontravam para fazer os atos. E a galera do skate e do punk teve que sair meio correndo, porque os metaleiros estavam nos ameaçando. Malditos. Mas aí... Ali tinha uma galera, MST, Partido dos Trabalhadores, o PSTU tava começandinho ali. E isso. Eu tive bastante contato corporal, assim, de falar não só por zine, com o movimento dos trabalhadores sem terra. Aí depois a gente foi, acho que até o Sandrinho Giuliatti, o antigo vocalista do Muqueca, a gente foi para Brasília, acho que foi o Grito dos Excluídos. Lotou ali aquela esplanada dos ministérios e isso era 98. Eu sei que durante todos os anos 90 eu tive contato. E ali a agenda do Fernando Henrique era uma agenda muito neoliberal, né? Então não se discutia reforma agrária, só se discutia privatização. Eu fui funcionário do Sindicato dos Ferroviários do Espírito Santo. E ali, em paralelo com tudo aquela treta neoliberal que sentou o rabo em cima da gente, fudeu a gente pra vida, tinha sempre a galera do Sem Terra. Os Sem Terra estão sempre nos lados certos, assim, nos atos importantes. E você ainda frequenta acampamentos? Eu nunca fui ligado, né, ao MST. Gostaria de ter tido mais coragem de estar próximo deles. Como eu estava envolvido com faculdade, estudando e em Vitória eu acho que dei menos atenção, assim. Mas, o que você perguntou, desculpa? Se você ainda vai em acampamento? Eu ainda vou Pô, eu ganhei um livro dos caras. Ganhei um livro lindo, assim, quando eu fui no Armazém do Campo aqui no Campos Elíseos, uma mina falou, você é o Rodrigo, né? Eu falei, sou. Chorei no dia, mano. Chorei de emoção, me senti muito homenageado e privilegiado, assim, porque eu acho que a questão agrária no Brasil é a questão número 1. Para tudo. Não ter tido reforma agrária refletiu na estrutura social que a gente tem hoje. Na estrutura de favelização das cidades brasileiras. Refletiu na falta de consciência de classe dos pobres, da classe trabalhadora, né? Enfim, eu acho que é um movimento crucial. E eu não quero esperar mais 20 anos, nem 30. Eu quero reforma agrária agora. E a gente precisa implementar para ontem. Assim. Antes que o agronegócio transforme nossa vida numa Amazônia queimada e a gente comer soja cheia de agrotóxico, ou não comer nada, né? Porque a soja pode ser toda exportada. Quando você escreveu uma música MST, você já tinha contato há bastante tempo, então? Há algum tempo. Não bastante tempo, eu era muito novinho, mas há algum tempo. Já conhecia Zé Rainha, já tinha visto ele, já tinha visto palestra. Nesses primeiros álbuns, assim, você pensava como pra compor? Você pensava cada música uma música, meio que um... Eu escrevia tipo rap. Escrevia textos e esses textos eu adaptava às músicas. E às vezes a banda adaptava ao que eu estava falando, porque às vezes eu passava, né? Músico tem aquela coisa, acorda, estrofe, pum. Agora uma parte B, vai entrar o refrão, entra agora. Eu começava e eu só parava de cantar quando acabava o que eu tinha escrito. Se você for ver o Siva, você é tipo um... Eu não respeito nada, nenhuma estrutura musical. Sacou? E é isso, e com o tempo eu fui entendendo isso. Fui me deseducando da minha coisa textual e fui me tornando uma pessoa mais musical, talvez. E como que é seu processo de composição atualmente? Eu tenho o Rick muito como parceiro, né? E o Álvaro Dutra. Agora as músicas chegam com uma estrutura, mas às vezes se eu tô com uma letra que precisa de mais coisa, os caras da banda adaptam, assim. Às vezes eu escrevo um refrão com 6 frases, ou uma estrofe com 6 frases, e os caras só tem 5, eles falam, vamos mexer na estrutura e fazer ter 6. Sacou?
Como que é a sua sensação? Vocês fizeram o ponto cego tem 3... No começo do mandato, né, do Bolsonaro. É. E como que você tem a sensação agora, chegando no final do mandato dele? Cara, eu espero que se torne um disco datado. Que seja só um registro histórico. Espero mesmo. E aí vem disco novo, vem álbum novo, a gente tá fazendo. Um álbum novo. Tá bem encaminhado o álbum novo já ou vai demorar um pouquinho? Não, tá encaminhado. A gente já tem. Eu sempre venho com uma ideia, né? O ponto cego era aquela ideia do portão do condomínio para dentro, da cabeça do idiota para dentro, do olho do idiota para fora, né? E a palavra ponto cego, a frase, né? A palavra ponto cego, né? E esse não, esse eu quero fazer uma coisa mais de memória. De lembrança, de contar o que eu vivi. Vai ser um pouco mais da minha cabeça para dentro. Você acha que vai ser um pouco mais leve assim, pode-se dizer? Não sei. As coisas do Dead Fish nunca são muito leves, né? Mas eu acredito que vai ser um álbum completamente diferente do Ponto Cego. Então, pode falar que ano que vem tem álbum novo. Hein? Tem um álbum novo ano que vem. 2023 tem álbum novo do Dead Fish. Era pra ter saído esse ano. Mas a pandemia atrapalhou um tanto de coisa da gente se encontrar. E a gente teve que passar a mão pra frente um pouco. E ser pai, você acha que mudou muito a sua vida? Muito. Muito demais. Muito mesmo. Eu acho que eu sou muito mais radical. Eu tenho uma urgência por mudar as coisas muito forte, muito por conta de eu ter uma filha, uma menina, num país desgraçado para ser mulher, como é o Brasil, sacou? Que nega direitos para elas de 0 a 10. Então eu acho que existe uma urgência para a gente lutar por muitas mudanças radicalmente do Brasil, porque eu quero que a minha filha pegue um país, não que ela não vá lutar, muito provavelmente ela vai ter uma luta muito forte pela frente. Tem aí o clima, né? Tem aí um tanto de coisas. Mas eu quero que muitas coisas mudem para que a luta dela seja um pouco menos pesada. Meu avô lutou na guerra, meu pai lutou contra a ditadura, eu, com minha banda punk, lutei contra esse liberalismo dos últimos 40 anos que vai fazer a gente morrer sem ter uma aposentadoria. E ela provavelmente vai ter que lutar também, sendo brasileira, né? E outra coisa que me mudou muito é que eu sempre tive dentro de mim muita violência. Acho que por ser um garoto dos anos 70, que viveu os anos 80, um fim de ditadura, a violência para mim era como respirar. Eu normalizei a violência dentro de mim. Sabe? Não que eu seja um garoto da periferia que apanhou da polícia, eu vivi outros tipos de violência. O Brasil é um país radicalmente violento até hoje. E eu achava aquilo normal. Uma vez eu estava ficando com uma menina que ela era psicóloga e ela falava assim, a cultura da paz, eu não sei o que, o abrandamento. Eu falei assim, não, se você tirar a violência de dentro de mim, eu desmorono. Eu sei que eu tenho capacidade de reagir contra a polícia, porque eu quero usar a violência da polícia do mesmo jeito que ela usa em mim. Eu não quero pedir paz para quem me dá uma porrada na cara. Eu pensava a violência nessa estrutura. E eu, em muitos momentos, estava errado. E hoje eu penso que é preciso transformar essa energia de violência em outra potência. Porque eu tenho uma filha. Porque eu não posso ser tão agressivo quanto eu fui a minha vida inteira com tudo e todos, né? Ela precisa de uma certa brandura para entender que lá fora a situação é outra. Entendeu? Então eu me tornei menos reativo, talvez um pouco menos violento, mas isso não quer dizer que se um dia a gente tiver que lutar contra a polícia que eu não vá estar lá na linha de frente para amassar esse bando de filha da puta, entendeu? Lutar contra coronel do agronegócio. Eu acho que a gente tem que... Se a gente quer ter paz, a gente tem que estar muito pronto para uma batalha longa. Muito longa.
Você acha que dá pra mudar alguma coisa sem alguma dose de violência, assim? Se o mundo vai mudar alguma coisa sem dose de violência, eu não sou nem um pouco Gandhi, nem um pouco Martin Luther King, assim, muito pouco. Já li bastante sobre Martin Luther King, acho ele um cara sinistro, né, da política da não violência e tudo, mas eles conseguiram mudar um tanto de coisa, mas eles chegaram num limite, assim. Eu acho que se a gente não mostrar os dentes tanto quanto eles mostram pra gente, os processos vão ser muito mais longos, né? E o que não quer dizer que com essa minha decisão, que os processos não serão sofridos, né? Muito doloridos, muito sofridos. Mas é isso, cada geração tem suas questões, sabe? E como você vê o atual momento político do Brasil? Nós vencemos uma. Ainda temos muitas para vencer. Muitas mesmo. A gente não pode perder de vista de que o país hoje é um país assumidamente de uma parcela da população neonazista, neofascista. E isso se deu na figura do bolsonarismo. Constrangido ou não, assumido ou não, é um país fascistizado e a gente precisa lutar contra isso pelas próximas 2, talvez até 3 décadas. Falando um pouquinho de São Paulo agora, o governo vai ser bem complicado, né? Um amigo meu que é preto falou, cara, como é que vai ser a polícia do Tarcísio? Que é um miliciano, que é um cretino, que também quis ter uma facada fake, matou uma pessoa inocente no Paraisópolis, foi em Paraisópolis. E ele vai fazer muito isso. Ele vai jogar pra plateia, sacrificando um monte de gente. Preto e pobre sempre se fudeu, né? Indígena, preto, pobre, mulher, gay, sempre se fuderam muito. E o Tarcísio vai usar muito isso. Que a gente esteja pronto, de telefone na mão e se comunicando, porque serão 4 anos duríssimos. Não que a gente já não tenha vivido isso com Maluf, com Alckmin, sacou? Não que a gente não tenha vivido isso em outros momentos. Eu lembro que quando eu vim para São Paulo nos anos 80, e eu vim para a Zona Sul ali, eu fiquei na Vila Filomena, quase na fronteira com Diadema. Os garotos, quando viam o carro da rota passando, eles tremiam, mano. Tremiam, de ódio e de medo. Foi a primeira vez que eu vi alguém tremendo de medo e de ódio só por um carro passar. Agora a gente tem armas, né? A gente tem mídias do nosso lado, a gente tem pessoas falando, tem muito mais gente falando sobre as questões dos direitos humanos, sobre as questões dos direitos de todo mundo, da não violência. Mas esse mano aí vai ser tenso. Até porque ele tem uma base boa também, inclusive em São Paulo, né? Tem um senador cretino, neonazista, bolsonarista, que é o Flávio Bolsonaro. Tem a Zambélia, a cowgirl dos Jardins, que quase matou um homem preto. Se não tivesse aquele monte de telefone e aquele monte de... ela teria matado aquele moleque. Sacou? E é isso. A gente vai viver isso nos próximos 4 anos. Mas eles... eu estava ouvindo o disco novo do Planet Hemp agora, que o Marcelo D2 fala, eles sentem também, né? Eles vão sentir também que a gente vai estar pronto para encarar os caras de frente, entendeu? Se a gente tá com o cu na mão, eles também têm que estar com o cu na mão, mano. Sacou? Se eu sinto, eles sentem também, né? Com esse avanço tecnológico que a gente tem falando de mídia social, tal, celular, você acha que fica mais fácil em se organizar ou também é mais difícil porque eles podem desmobilizar? É mais fácil se organizar, mas é mais fácil de desmobilizar muito rápido. A esquerda brasileira consegue se mobilizar em tempos muito breves, mas no longo prazo ela se fragmenta, se dilacera. E às vezes são pelos motivos mais babacas. Nem são os motivos mais ideológicos do mundo, assim. Eu sou trotskista, você é leninista e nós temos uma diferença irreconciliável. Não. Às vezes é uma fala de um cara, sabe? Eu mesmo, de vez em quando, me ponho e falo assim, nossa, que idiota esse cara da esquerda, assim, que babaca. Mas a gente precisa levantar picuinhas para estar junto no médio e longo prazo, para ter um projeto,
entendeu? E você como pessoa, se identifica mais com algum campo da esquerda, assim? Cara, eu já me senti muito marxista-leninista durante muito tempo, lá atrás. Depois eu me senti quase. Eu estudei muito sobre Sendeiro Luminoso, sobre zapatismo. Eu quase me bandiei um pouco para o lado anarquista, mesmo tendo uma base muito socialista e comunista. E hoje eu tenho estudado muito maoísmo, eu tenho estudado muito China, sacou? E eu me identifico bastante nos últimos anos com essa coisa dos planos a longo prazo, da mobilização pelo campo, né? Primeiro mobilizar a base que vai alimentar a população e tudo mais. Mas eu não consigo me colocar num quadrado. Me sinto bastante comunista para muitos aspectos, bastante anarquista para outros. E em algum momento, lá no meio do governo Lula, eu quase bandiei para esse socialismo europeu, quase francês, assim, enfim. Mas não cheguei a engoli-lo, não. Enfim, eu posso me... Se é para botar um rótulo, eu acho que eu sou um socialista sul-americano, com umas pitadas de ecossocialismo e tudo mais. Mas amanhã pode mudar, porque se eu quiser eu mudo. Ninguém manda em mim. Não sei a percepção que você tem, né? Mas eu tenho uma percepção que quando eu cresci eu não via ninguém falar sobre comunismo, nem socialismo, nem nada. Hoje em dia parece que eu escuto um pouco mais sobre. Isso foi depois de 2013. É? Você acha que vem ganhando um pouco Depois mais? dos atos de 2013, surgiu muita gente em 2013, né? Aquele menino de Recife, como é o nome dele? Que é do PCB. O Jones Manuel. Jones Manuel. Uma juventude muito legal, assim. Sabrina Fernandes. Como surgiram aquele monte de cretino da direita, de MBL. E esses caras, surgiu uma juventude que fala muito da esquerda, né? Eu acho muito interessante. E eu me sinto até meio velho, porque eu não sou um estudante profundo da ideologia do socialismo. Eu gosto de ouvir música, gosto do punk, gosto de hip hop. Eu pego um pouco de tudo ali. E a primeira vez que eu vi o Jones Manuel falando, eu falei, caralho, que legal esse moleque, mano. Que maneira. A Sabrina Fernandes também, quando eu vi ela no YouTube a primeira vez, eu falei, nossa, olha essa mina, que foda. E por aí vai. Eu tenho hoje amigos que são do PCO, tenho amigos que são do PSOL. Eu me reconectei com uma parte do PT, do ABC, ali. Acho que hoje fala-se muito mais mesmo. Quebrou-se o tabu, né? E é necessário, a gente tem aí 20 anos para botar em prática ali tudo que a gente está aprendendo nesses últimos 10 anos que a gente foi amassado. E você já falou um tempo atrás aqui que tinha bastante briga entre punk e metal e tal. Sim, sim. Eu vejo que parece que realmente são ideologias muito diferentes uma da outra, assim, né? Hoje está mais marcado, né? Sim, mas antigamente não. Antigamente era só uma questão estética. Era briga de adolescente mesmo, que queria sair na porrada. Não que eu vá abrir mão de que eu estava certo lá atrás, nos anos 80. Porque o punk, absolutamente, a gente pode ver hoje que o punk estava certo. Mas lá atrás era meio briga de molecada mesmo, assim. Às vezes era bem violento. E hoje eu tenho meio um horror. Eu tenho muitos amigos que são do metal, eu cresci ouvindo Ratos, né, que é crossover pra caralho. No público do Ratos você tem de tudo ali, né? Mas hoje quando eu olho um cara do metal, assim, que se diz mais isso, aquilo, eu falei, ih, ó mais um coxa conservador aí. O punk, para variar, o punk vai salvar tudo de novo. Mas tem gente dentro do punk também que me ajuda, né? Enfim. Por que você acha que tipo, tem um pessoal que vai ficando mais velho e aí vai deixando esse lado social de lado, vai ficando mais reacionário? Cara, eu acho que isso é o que a gente vive nos últimos 40 anos. É uma política neoliberal de dar foco na individualidade.
Se a gente tivesse crescido os últimos 40 anos tendo uma educação que desse mais foco à coletividade, à inteligência e à consciência de classe, a gente não teria esse monte de boçal. Respeite a minha individualidade! Quer dizer, a individualidade do cara pode ser respeitada, mas o resto da população pode passar fome? Eu acho que é isso, essa coisa do roqueiro, porque o rock é um... Posso estar sendo injusto aqui, né, com uma galera. É um fenômeno de classe média, né, pequeno burguês no Brasil. Não é uma coisa que nem lá fora que é para a classe trabalhadora. E esse cara fica velho, ele consegue um bom trampo, ou então é um herdeiro que ganha salário alugando os 3 apartamentos que ele herdou da avó. E ele se torna isso, assim. Se a gente tivesse tido uma educação nos últimos 40 anos, repito, focado na coletividade, talvez esses caras nem existissem, né? É um sintoma do neoliberalismo, isso, creio eu. E você tem algumas bandas, até grupo de rap e tudo, que você acha que tem umas letras que ajudam a abrir a cabeça, assim, que... De hoje? Um zilhão, cara. Ninguém é mais punk que o rap, cara, hoje. O punk tá cansado, envelhecido, não conseguiu ganhar o frescor que o hip hop ganhou. Eu posso te falar aqui, sei lá, cinco bandas ou caras que podem fazer muita diferença para a vida de todo mundo, mesmo para quem não ouve rap. Síntese, Dom L, Djonga, Gustavo Black Alien, mesmo ele estando mais velho. Deixa eu ver mais. Síntese, Djonga, Gustavo Black Alien. Cara, eu queria falar um moleque do teu. Flip. Sacou? E a velha base, né? Eu gosto do Criolo, apesar de eu achar que ele vai muito numa parte mais artística, mas ele traz pra política também, assim, né? O próprio Emicida, né, cara, que é um gênio do jogo, assim, é um enxadrista, né? Ele consegue chegar onde ninguém tá chegando e a gente sabe que ele é um dos nossos, né? Enfim, é isso. E livros, você tem algumas indicações assim que você acha? Eu tenho alguns autores para indicar para vocês, jovens. Eu queria que vocês lessem Mark Fisher. Existe uma editora chamada Autonomia Literária que está lançando todos os livros dele. Mark Fisher é um cara inglês. O Dom L, naquele Anus, Roteiro para Anus, no volume 2, tem muito Mark Fisher ali. Ele é um cara inglês que tinha um blog de música. Ele é um cara muito do frescor e dessa nova escola da esquerda. Eu tô lendo um cara chamado também Alain Badiou, que meu amigo Rodrigo me indicou. Eu não tô entendendo porra nenhuma do que ele escreve, até porque eu li muito sobre filosofia alemã. E ele é um filósofo francês que traz outro foco, assim. Mas eu acho muito importante ler esses caras. Mark Fisher, Alain Badiou. E, cara, ler brasileiros, né? Vamos ler brasileiros. Milton Santos. Sueli Carneiro, meu camarada. Sueli Carneiro. Eu ouvia... a minha amiga falava... E essa minha amiga, ela tem uma postura feminista muito forte, assim. E às vezes eu ficava meio... Ai... Não vou ver que essas coisas que a Leonora está me falando. É sempre tudo só sobre feminismo. E, na verdade eu estava sendo bem machista, assim, de não ler as coisas que ela me indicava. E aí eu comecei a ler um pouco dela e ela deu essa entrevista pro Brown, a Sueli Carneiro. E a história dela é genial, assim. Então, Milton Santos, Sueli Carneiro, Florestan Fernandes, sacou? Cara, lê os caras uruguaios, assim. Lê como que surgiu a Frente Ampla no Uruguai. Lê a história do Mujica, saca? Lê a história das Farcs, do Sendero Luminoso, do castrismo. Lê Che Guevara, tudo isso, é tudo nosso, é tudo sul-americano, assim. A gente precisa estar nos cascos,
sacou? Além de saber brigar bem contra os nazis, a gente tem que saber argumentar bem, sacou? Eu sou esse cara, assim, que acha que a gente tem que estar pronto pra agora, para as coisas acontecerem, sacou? Pra gente ganhar, tá sempre ganhando na desenvoltura física, intelectual, espiritual, sexual, ecológica, artística, e essas coisas. Sacou? Bom, pra encerrar, você vê um futuro pro hardcore e pro punk, assim? Não, não vejo. Acho que se algo muito novo não acontecer, vai ser o que é agora, assim, são as últimas bandas. Tem muita gente nova, é um pouco injusto eu falar isso, porque tem muita gente nova fazendo muita coisa legal. Bayside King, Surra, Renegades of Punk, tem muita gente fazendo coisa, mas a gente precisa de um ar novo, né? De um ar novo. E isso pode acontecer, ou pode não acontecer. Tudo bem se o punk se tornar uma coisa meio jazz, assim, o hardcore. Mas eu gostaria que o punk continuasse sendo tão relevante quanto o rap e o hip hop é. E vai continuar sendo por muito tempo. Só que o hip hop tem uma diferença muito grande. A questão étnica, a questão diaspórica, né? A questão do povo preto e massacrado. O punk já vem com uma atitude mais irônica, um certo cinismo, uma certa coisa de destruir pela ironia, né? Enfim. Bom, pra encerrar, se quiser deixar um recado aí pro pessoal, e aí já era. Boa sorte pro Arx. É Arx, né? Boa sorte, continuem. Sigamos. A vida é curta. Vamos fazer acontecer.